Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar mais um PostoCast. Nós vamos receber uma pessoa que é bastante conhecida do setor, família tradicional em combustíveis. Trata-se do nosso presidente, que está no exercício, Vicente Ferreira. Vicente, eu gosto sempre de dizer que é uma pessoa que nasceu dentro de um tanque de gasolina. A gente, desde criança, deve ter trabalhado sempre com seu pai, que é uma pessoa ainda viva e presente, é o seu João Ferreira, que todos conhecem, e uma família que dignifica o setor de serviços na área de combustíveis. Mas hoje o Vicente vai falar de um produto diferente. Ele não vai falar do combustível que vem do petróleo, ele vai falar do carro elétrico. E como diz bem no cearenseis, que bicho é esse, Vicente? Conta aí a história, como é que começou, como surgiu na história o carro movido à eletricidade. Bom, obrigado pela oportunidade. Ouvintes aí que estão nos assistindo, né? À primeira vista parece que o carro elétrico é uma coisa moderna, é a moda, né? Todo mundo falando, mas na realidade o carro elétrico ele é um velhinho de mais de 140 anos, porque ele foi inventado antes até do carro a gasolina. Não se pode dizer assim ao certo quando foi inventado, nem quem inventou, porque durante anos em diversos lugares do mundo haviam cientistas, engenheiros testando, enfrentando aquelas dificuldades e tentando chegar a uma solução ao que seria um carro razoável para substituir a tração animal, que é o que tinha aquelas carroças antigamente, as charretes. Então, a gente destaca mais ou menos como candidato a criadores, né? Criador do carro elétrico, o francês Gustave Trouvé, que em 1881 ele apresentou numa feira em Paris o carro elétrico dele, que só cabia uma pessoa, então ele desfilou e lá e fez um grande sucesso. Nós tivemos também na Inglaterra, em Londres, um sujeito chamado Thomas Parker, que ele 2 anos depois, acredito em 1884, 3 anos depois, ele construiu um carro elétrico já bem confiável, robusto, e ele usava diariamente para trabalhar esse carro e ele voltava para trabalhar, né? A autonomia era pequena. E a velocidade não devia ser grande também? A velocidade talvez é 10 km por hora, né? A pessoa a pé, a velocidade normal é 5, né? Correndo dá mais. Então, mas ele já impressionou. Mas esses dois cientistas, eles não colocaram à venda. Os carros eram usados apenas para desenvolvimento e pesquisa. Quando começou a venda? Ou se houve, né? O registro mostra que em 1888, um alemão chamado Andreas Flocken, aí ele desenvolveu um carro elétrico, já vinha fazendo carros elétricos, e chegou a um modelo que ele começava a vender, aceitava as encomendas, fazia manual um por um, e ele foi o primeiro sujeito que vendeu o carro elétrico. Né? Ele comercializou. Mas existem também outras personalidades assim que a gente deve citar, né? Como o Ferdinando Porsche. Esse é importante. O cara que criou a Porsche, embora na época ele trabalhava para outra. E a própria Volkswagen, o Volkswagen. Também E o Ferdinando Porsche, ele também tinha feito os carros elétricos, né, nessa época, mas ele se destacou porque em 1893 ele fez o primeiro carro híbrido. O sujeito compra o Toyota Corolla híbrido, ele achando como se fosse novidade. Novidade, pois o cara fez em 1893. Mas, Vicente, o Ferdinando Porsche você pode chamar de um gênio. É um gênio do automobilismo. É um gênio, muito além do tempo dele, e habilidoso. Um cara que, para conseguir o que ele fez em diversas atividades, não só automotiva. Eu vou só fugir 2 segundos do tema carro elétrico para dizer que ele foi escolhido pelo Hitler para fazer o tal do Volkswagen, que é o chamado carro do povo, né? Volkswagen. Exatamente. Então, a gente fugiu um pouco de eletricidade, mas é um fato histórico muito importante. Foi chamado pela qualidade, pela fama dele mesmo. E é isso, o carro híbrido, né, que está aí hoje, para quem não está muito atualizado, ele é um carro que tem ao mesmo tempo um motor a gasolina e motor elétrico. Então, você vê hoje um sujeito andando no carro híbrido, achando que está uma maravilha, amigo da natureza, que não está poluindo,
mas alguns carros aí modernos, como o Honda Civic, o motor a gasolina, ele carrega a energia da bateria e a bateria vai dar a tração, né? Então, na realidade, o combustível que move aquele carro, na realidade, é a gasolina. É a gasolina. E se você for observar, qualquer um combustível elétrico vem de um combustível que eles dizem que polui, né? Ah, sim, com certeza então, também. Não tem essa. Agora eu te pergunto, como você falou aí, esse histórico de vários carros elétricos no começo do século XX, tem uma curiosidade que eu gostaria que você me explicasse para o nosso público e para nós. O carro elétrico chegou a ser mais vendido do que a gasolina? É verdade isso? É verdade, é verdade. Na Inglaterra, em Londres, né, particularmente, mais da metade da frota de carros de táxis, né, no começo do século XX, 1915, 1920, já era elétrico. Mais da metade era elétrico. Então a cidade praticamente era habitada por carro elétrico. O elétrico estava bombando. E no outro polo, né, nos Estados Unidos, que foi um outro polo de desenvolvimento do carro elétrico, é interessante que haviam 3 tipos de motorização de carro, né? Tentando substituir as carruagens, né? As charretes. Né? Tinha o carro a gasolina, começando, o carro elétrico e o carro a vapor. O carro a vapor é aquela... A água, né? É o carro a lenha, né? É como se fosse aquele motor que a gente vê muito nos filmes, nas locomotivas, né? O cara tacava a lenha, esquentava a água, o vapor da água saía, rodava, fazia a propulsão. E era o carro, no começo do século, chegou a ser o carro mais vendido em quantidade, era o carro a vapor, era um troço. Tá? E tinha um detalhe, o carro a gasolina provocava mau cheiro, não é isso? Na época, sujava o pessoal... Exatamente. O carro elétrico ele foi ganhando terreno pelas qualidades que ele tinha em relação aos concorrentes na época, né? O carro a vapor foi o primeiro, que eu acho que em 1910 ele deixou de ser fabricado. O primeiro que é vaporoso. É vaporoso. Só sobraram o carro elétrico e o carro gasolina disputando pau a pau, né? Inclusive, tem uma história interessante da esposa do Henry Ford, né? O fundador da Ford Company, a Clara Ford. Ela desfilava pela cidade em um carro elétrico alegremente, enquanto o marido estava lá fabricando carros a gasolina, né? Modelo T, né? Por quê? Porque a gasolina fazia fumaça, né? Então já era um diferencial que o elétrico não faz. Tremia, né? Tinha aquela vibração do motor. E o carro elétrico tinha essa vantagem de ser tranquilo, fácil de ligar, porque o carro a gasolina, não sei se vocês lembram aí pela televisão, que para dar a partida você tinha que pegar uma manivela ali na frente. E aquilo ali era perigoso. Então existem inúmeros relatos de a tentativa de dar uma partida, o sistema voltava, às vezes quebrava o braço da pessoa que tentava. Então o carro a gasolina estava embaixo. E o carro elétrico... Bombando na época, né? Inclusive, como ele era um carro que era muito caro, né? Ele virou um símbolo de status. Como é hoje também, né? É um símbolo de status. O cara compra o carro elétrico. E a mulherada, claro, foi tudo para o carro elétrico. Porque naquela época as mulheres andavam muito bem vestidas, com aqueles vestidos bonitos da aristocracia da época. Perfumes franceses. Elas não queriam ficar toda enfumaçada com a fumaça do carro a gasolina. Então o carro elétrico dominou. O que é que houve, então, para inverter isso do carro elétrico perder, em um dado momento da história, principalmente na década de 1920, perder a posição do preferido pela população, Vicente? Claro, é uma pergunta importante, né? Porque do jeito que a pessoa está nos assistindo e diz, era para ter carro elétrico até hoje, desenvolvendo. E realmente não. Eu diria que a primeira morte do carro elétrico, né, que houve mais de uma, foi o senhor mercado, né? O senhor mercado. A população exerceu a liberdade de escolher. O que é que aconteceu? O carro a gasolina tinha aquela alavanca para dar partida, era uma dificuldade muito grande. Mas por volta de 1913, talvez 1914, inventaram o motor de partida elétrico, o motor de arranque. Então você aperta o botão, ligava o carro. Eliminou uma dificuldade do carro a gasolina. E no meados também de 1920, houve um grande aumento na extração de petróleo em solo nos Estados Unidos. Né? E, obviamente, a produção de gasolina aumentou muito, barateou a gasolina
e a gasolina ficou acessível em todos os lugares dos Estados Unidos, porque era vendida em galão. Enquanto que o carro elétrico só era dentro da cidade. A energia elétrica também estava começando na época, então só as grandes cidades que eram eletrificadas. Então foi muito mais fácil. E aí, para terminar de matar o carro elétrico, o Henry Ford, que começou, acho, em 1908, 1909, a fabricar o Ford T, né, que é o modelo que ele quis para ser um carro popular. Então, a linha de montagem, que ele foi o pioneiro em construir carros em linha de montagem, inclusive era fabricado só na cor preta, porque era para ser barato, era para ser uma produção estritamente econômica. E ele conseguiu. O carro elétrico, mais ou menos em 1914, 15, já era vendido a $650. O carro elétrico custava $2.000, que na época já era uma fortuna. Mas era pelo menos 10 vezes mais caro. Três vezes mais cara do que o carro a gasolina. Não, estou falando, mas esses $2.000 hoje vale pelo menos 10 vezes mais. Muito mais, muito mais. E aí o que aconteceu? A população realmente tinha condição, a classe média, baixa, um pouquinho já conseguia comprar o carro a gasolina. E o carro elétrico foi perdendo venda, até que em 1930 todas as fábricas já tinham muitas, fechado. Né? Tinham muitas. Chegaram a ter mais de 100 fábricas de carros elétricos naquela época, no começo do século. Mas o senhor mercado matou o carro elétrico. Aí fica todo mundo achando que nós estamos numa nova era com carro elétrico. Mas aí é apenas a primeira, né, Vicente? Nós vamos ter uma segunda era até chegar à atual. Fala um pouco agora, então, da segunda era. O segundo momento do carro elétrico. Depois que as fábricas fecharam todas, né? O carro a gasolina mostrou a superioridade. Aliás, Vicente, só um parênteses. O Henry Ford, você pode, pelo que você está me contando aí, é um grande marco para o carro a gasolina, né? Sim, com certeza. Ele popularizou o carro a gasolina. O seu modelo T foi quem popularizou o carro a gasolina. E hoje todas as fábricas trabalham com linha de montagem, é o que ficou até hoje, né? Mas aí, a segunda fase do carro elétrico, certo. Quando é que apareceu, né? Apareceu. A gasolina estava tudo muito bem, muito barato. E o que aconteceu é que os árabes, né, resolveram atacar mais uma vez o Estado de Israel, né? Então, em torno, eu acho, de 1973, uma colisão de países árabes liderada pelo Egito e pela Síria resolveu atacar de surpresa o Estado de Israel. Ficou aquela conhecida guerra... A guerra do Yom Kippur. Né? E aí os Estados Unidos e os países ocidentais ajudaram o Israel a derrotar os árabes. Então foi mais ou menos assim, os árabes produtores de petróleo, né, que nem estavam na guerra, mas eles resolveram fazer uma vingança, né, já que não conseguia derrotar militarmente o Estado de Israel e os seus aliados, e a atingir a economia desses países. Então os grandes produtores de petróleo reduziram a produção, que isso provocou, obviamente, o aumento do preço do petróleo e o aumento do preço da gasolina, né? Isso aí foi uma coisa tão grave, tão inesperada, nunca tinha acontecido antes, que até os Estados Unidos, que era já conhecido por aqueles carrões grandes, 8 cilindros, então os Estados Unidos gostavam desde o começo, viviam em cima de automóveis bonitos, luxuosos. Faltou gasolina nos postos americanos e no resto do mundo também, aqui no Brasil também. Mas lá foi muito crítico, eles importavam muito e faltava criar filas de quilométricas para abastecer a gasolina. Então o que é que o mundo descobriu? Não podemos ficar dependentes do petróleo estrangeiro. Vamos atrás de soluções. Reféns dos árabes. Reféns dos árabes. Aqui no Brasil, o governo, na época, resolveu lançar o Proálcool, né, que era uma resposta para lá. O resto do mundo, não. Os Estados Unidos escolheu relançar o carro elétrico. Então, todas as montadoras, aí na década de 80, de 70, fim de 70 para 80, lançaram novos modelos, que os carros já eram bacanas, não eram mais calhambeques, né? Era um carro bacana. Bacana o que você está falando, Vicente, porque para nós brasileiros, mesmo os mais velhos, não tivemos esse impacto do carro elétrico nessa época por causa do programa do álcool. Do programa do álcool. Exatamente isso fez com que a gente não passasse essa segunda fase do carro elétrico. Exatamente. Graças ao cearense César Calles. Isso. Foi ele o grande incentivador do programa do carro álcool. Do carro álcool. Mas voltamos aí para
para os Estados Unidos, né? Então, eles lançaram os carros que agora eram modernos, porque eles pegavam os carros que já existiam e adaptavam os motores elétricos. A tecnologia era conhecida, era só colocar aquele sistema, aquela bateria. E uma coisa muito marcante nessa época, nessa geração, que foi o que fechou a geração, foi quando a Chevrolet, né, a General Motors, lançou o carro elétrico EV1. Esse foi projetado desde o começo para ser um carro elétrico e realmente se tornou um sucesso. No lançamento dele, teve muito mais procura do que a capacidade da fábrica produzir e passou todo o ano existindo fila de gente para adquirir. E aí, por que não vingou? Realmente é o seguinte, motivos exatos a gente não tem. Por quê? A gente sabe que houve problemas de energia, de aquecimento, de bateria, incêndio, outros problemas, mas aparentemente a Chevrolet desde o começo pressentia que ia ter problemas com aquilo ali. Então os carros não eram vendidos à vista, era vendido através de leasing, que você vai pagando por mês e no final das contas, no final o carro seria seu. Mas a Chevrolet colocou uma cláusula que permitiria voltar para ela retornar todos os carros sem dar explicação. Então, esses problemas que houveram não foram divulgados. Foi um pouco meio cercado nebuloso, cercado de segredos. Então, ele, no final de 1996 para 97, a Chevrolet mandou recolher toda a produção de carro, eram mais de mil carros, e esses carros foram destruídos. Eles retiraram a motorização, foi desativado, e o que existe hoje são uns 40 carros desses em museus, só a carcaça. Finalizando, Vicente, hoje nós temos a primeira fábrica que iniciou esse processo, a chamada Tesla, hoje do Elon Musk. Conte aí esse finalmente atual, que é o começo de uma nova história. Será que esse bicho vai pegar? Depois do carro elétrico morreu aí em 96 pela segunda vez, né? Teve que o Elon Musk, em 2008, lançar o primeiro carro. E aí realmente mudou, porque ele não lançou apenas um carro elétrico, ele lançou um sonho, que logo depois vieram o modelo X, Y, etc., que são os carros que são autônomos. Então é aquele sonho que a pessoa tem do carro andar só, cara. É fantástico, entendeu? Você não compra o carro elétrico porque quer achar que não está poluindo, que vai salvar o mundo. O cara quer o carro onde você pode botar a mão para trás, deitar o banco e o carro andar só, né? Isso é uma ideia que vem de Elon Musk. Mas tem uma outra etapa que a gente vai continuar no próximo episódio, que vai ser dos chineses, não é isso? Fala um pouco dos chineses para a gente continuar na próxima vez. Aí é outra história, né? Porque a China, quando começou em 2010 a se dedicar a fabricar carros elétricos, eles melhoraram muito a qualidade, né? Melhoraram muito, mas ainda tem muitos problemas, né? A China esconde pelo próprio modelo de político dela, não dá para ter certeza o quanto que dá problema aos carros elétricos lá. Vamos deixar os nossos assistentes, aqueles que nos assistem, com curiosidade para assistir a parte 2 desse nosso PostoCast. Será se vai continuar agora? Veio para ficar, vai acabar o carro a gasolina? O Vicente vai nos ajudar a responder essa pergunta no nosso próximo episódio. Vicente, obrigado. O nosso presidente hoje está virando o expert em carro elétrico e principalmente, pessoal, no próximo episódio vocês vão sentir o que será para o mercado de postos de combustíveis, o que é que vai acontecer com o carro elétrico. Ok, Vicente? Ok. Um abraço. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.